Imagine uma família comum que sai de casa em plena luz do dia, com planos de começar uma nova vida. Eles não estavam fugindo, não estavam em perigo. Apenas queriam um recomeço, mas nunca mais foram vistos com vida. Dias depois, o carro deles foi encontrado no meio do nada. Dentro, documentos, celulares, uma quantia absurda de dinheiro e um cachorro abandonado ainda vivo. Mas os corpos? Nada. Nenhuma pista. Nenhuma explicação. O que aconteceu com a família Jamison é um dos casos mais bizarros, assustadores e inexplicáveis da história recente. Um desaparecimento real, repleto de elementos que parecem saídos de um filme de terror. Rituais, vozes, câmeras de segurança mostrando comportamentos estranhos e uma floresta, onde algo ou alguém parecia estar observando. Prepare-se para conhecer uma história real, misteriosa e perturbadora. Uma daquelas que vai te fazer olhar para trás antes de dormir. Essa é a história da família Jamison e do desaparecimento que até hoje ninguém conseguiu explicar. Em outubro de 2009, na cidadezinha tranquila de Eufaula, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, uma família de 3 pessoas desapareceu misteriosamente durante uma curta viagem às montanhas. Eles não estavam fugindo, não tinham problemas com a justiça e, ao menos oficialmente, não enfrentavam perigos iminentes. O plano era simples: visitar um terreno isolado, onde pretendiam construir uma nova casa e começar uma vida diferente. Longe da cidade, das pessoas e, segundo alguns relatos, de tudo aquilo que os atormentava. Bob Dale Jamison tinha 44 anos. Sua esposa, Sherilyn Ligon, tinha 40. E a filha do casal, Madison Stormy Star Jamison, apenas 6 anos. Eles colocaram o cachorro na caminhonete, pegaram alguns pertences pessoais e partiram rumo ao condado de Latimer, uma região montanhosa e coberta por densas florestas. Era para ser uma ida rápida. Eles voltariam no mesmo dia. Mas os Jamison nunca mais voltaram. Dias depois, quando a escola relatou a ausência da pequena Madison e familiares não conseguiram contato com o casal, a polícia foi acionada. O que a investigação descobriu nos dias seguintes chocaria a comunidade local. E mais tarde, o país inteiro. A caminhonete da família foi encontrada abandonada à beira de uma estrada de terra isolada, sem nenhum sinal dos Jamison. A cena era estranha. O carro estava trancado, mas dentro dele havia quase tudo o que uma família normal levaria em uma viagem curta: carteiras, documentos, celulares e até a bolsa de Sherilyn. Mas um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Havia mais de $32 mil em dinheiro vivo escondidos debaixo do banco. Nada parecia ter sido roubado. Não havia sinais de luta, sangue ou arrombamento. O que mais chocou a todos, no entanto, foi que o cachorro da família ainda estava dentro do carro. Desidratado, fraco, mas milagrosamente vivo. Ele havia sobrevivido por dias, trancado naquele espaço sufocante, enquanto sua família parecia ter desaparecido no ar. As buscas se intensificaram. Helicópteros, equipes com cães farejadores, voluntários, drones e investigadores profissionais vasculharam a região por semanas. Nada foi encontrado. Nem roupas, nem pegadas. Nem vestígios de abrigo improvisado. Era como se os 3 tivessem simplesmente evaporado no meio da floresta. Mas o que parecia um simples caso de desaparecimento começou a tomar contornos mais sombrios, quando os detetives decidiram investigar o que acontecia na casa dos Jamison antes daquela viagem, na residência da família.
A polícia encontrou pistas perturbadoras, entre elas um diário de Sherilyn, contendo anotações sombrias, paranoicas e confusas. Em várias páginas, ela dizia ouvir vozes, sentir presenças espirituais dentro da casa e temer por sua vida. Ela falava de espíritos, demônios e forças invisíveis que os estariam perseguindo. Segundo relatos de amigos próximos, ela acreditava que a casa da família era assombrada. Chegou a afirmar que via figuras sombrias passando pelos cômodos e que sua filha Madison falava com alguém invisível. A casa também continha símbolos estranhos desenhados em objetos pessoais. Em uma ocasião, Sherilyn pintou passagens bíblicas e símbolos ocultistas em uma caixa metálica, alegando que isso ajudava a afastar espíritos malignos que estariam tentando entrar em contato com ela. Mas a descoberta mais inquietante foi feita através das câmeras de segurança da casa. Imagens registradas pouco antes da viagem mostram Bob e Sherilyn em comportamento completamente anormal. Por mais de 1 hora, eles aparecem indo e voltando da casa para a caminhonete, carregando itens aleatórios, em silêncio absoluto, sem trocar uma palavra, sem olhar um para o outro. Os movimentos eram mecânicos, repetitivos, quase robóticos, como se estivessem em transe. Em certos momentos, Sherilyn aparece parada, olhando para o nada por longos segundos antes de se mover novamente. Em outro ponto, Bob carrega um objeto, coloca na caminhonete, volta para a casa e repete o mesmo movimento minutos depois, com o mesmo objeto. A cena não mostra pressa nem medo, mas também não transmite tranquilidade. Apenas um silêncio perturbador. Algo ali estava muito errado. Com o tempo, surgiram diversas teorias sobre o desaparecimento da família. A primeira dizia que Bob teria envolvimento com drogas ou algum tipo de crime, e que o dinheiro no carro era parte de uma transação ilegal que deu errado. De fato, Bob havia processado o próprio pai anos antes, acusando-o de ameaças de morte e comportamento violento. O pai, Jack Jameson, já falecido, era considerado um homem instável, agressivo e suspeito de envolvimento em atividades ilegais. Outra teoria sugeria que os dois adultos estavam em depressão profunda e haviam cometido suicídio em um ato conjunto. Mas por que levariam a filha? E por que esconderiam tanto dinheiro? E, acima de tudo, por que seus corpos não haviam sido encontrados, mesmo com as buscas intensas? Havia ainda as teorias mais obscuras. Algumas pessoas acreditavam que os Jameson estavam envolvidos com práticas ocultistas, baseando-se nos símbolos encontrados em casa e nos relatos de amigos sobre sessões de espiritismo. Outros apontavam para a possibilidade de que eles faziam parte de uma seita secreta e que essa seita poderia estar relacionada ao desaparecimento. E, como não poderia faltar em uma história tão inexplicável, havia também as teorias paranormais. Moradores da região de Red Oak relataram ao longo dos anos estranhas luzes no céu, ruídos sem origem e até avistamentos de figuras na floresta. Alguns diziam que a área era amaldiçoada, outros falavam em abdução alienígena. A ausência total de vestígios e a natureza bizarra do desaparecimento apenas alimentavam esses rumores. Por anos, o caso ficou sem solução. A família desaparecida virou assunto de documentários, fóruns de internet e teorias conspiratórias. Mas em 16 de novembro de 2013, mais de 4 anos depois do desaparecimento, um caçador que passava por uma trilha isolada da floresta encontrou algo entre as folhas secas.
restos humanos parcialmente enterrados e em avançado estado de decomposição. O local estava a apenas cerca de 4 quilômetros de onde a caminhonete fora encontrada em 2009. Uma área que, segundo as autoridades, já havia sido vasculhada inúmeras vezes. Os corpos foram enviados para análise e os resultados confirmaram o pior. Eram os restos de Bob, Sherilyn e Madison Jamison. Mas nem mesmo a descoberta dos corpos encerrou o mistério. As ossadas estavam praticamente completas, mas sem sinais visíveis de ferimentos. Não havia fraturas, marcas de violência, nem indícios claros de envenenamento. Os legistas não conseguiram determinar a causa da morte. Um laudo oficial simplesmente declarou morte indeterminada. Além disso, os corpos estavam dispostos lado a lado, deitados como se estivessem dormindo, em um local que não oferecia nenhum tipo de abrigo. Não havia evidências de que tentaram se proteger do frio, da chuva ou dos animais da floresta. Nada fazia sentido. A família Jamison continua, até hoje, sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história recente dos Estados Unidos. Um caso que mistura crime, ocultismo, distúrbios psicológicos e talvez, quem sabe, o sobrenatural. Por que estavam com tanto dinheiro em espécie? O que significavam os comportamentos estranhos nas filmagens? Por que a filha parecia falar com pessoas invisíveis? Como os corpos passaram despercebidos por anos em um local já vasculhado? São perguntas que ninguém foi capaz de responder. Alguns dizem que a floresta de Red Oak guarda segredos antigos, esquecidos por quem ousa se aventurar por suas trilhas. Outros acreditam que os Jamison foram vítimas de uma força que jamais entenderemos. O que se sabe com certeza é que uma família desapareceu à luz do dia, sem motivo aparente, e morreu de uma forma que desafia a lógica, a ciência e a razão. Hoje, se você caminhar pelas trilhas de Red Oak durante a noite, talvez ainda sinta aquele silêncio opressor, o mesmo que envolveu os Jamison naquele dia. Um silêncio que não carrega paz, mas um aviso de que existem lugares onde a realidade é apenas a camada superficial. E abaixo dela, o inexplicável espreita, esperando por sua próxima vítima. Se você gostou desta história e quer descobrir mais mistérios sombrios e relatos aterrorizantes, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, alguns reflexos podem estar te observando neste exato momento. Se você gostou desta história e quer descobrir o que mais se esconde nas sombras do Atlas do Medo, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se. Porque esse foi apenas um capítulo de um mundo muito maior. Um mundo onde cada história é uma porta e cada porta leva a um novo pesadelo. Bem-vindo ao Atlas do Medo.